Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando no nosso culto online aqui na igreja do CPA 4, a nossa igreja internacional da graça de Deus. E eu te convido a adorar conosco, eu te convido a separar esse tempo para aprendermos mais do nosso Deus. A Bíblia diz, né, que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E nada melhor do que um domingo de manhã para nós nos conectarmos mais ainda com o Pai e aprendermos mais e mais sobre Ele. A Bíblia nos conta o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e naquele dia ali, naquele poço, o Senhor disse a ela tudo aquilo que ela tinha feito, que ela estava fazendo, e aquilo deixou aquela mulher de uma forma tão impactada, que a Bíblia diz que ela saiu dali, deixou até o cântaro que ela estava ali para pegar água, mas ela ficou tão impressionada com o Senhor Jesus que ela deixou o cântaro dela ali e ela foi anunciar à sua cidade sobre Jesus, sobre o Messias. E durante aquela conversa que ela teve com o Senhor Jesus, ela dizia ao Senhor: mas Senhor, olha, você está dizendo que é lá em Jerusalém, vocês dizem os judeus que é lá que a gente deve adorar. E o Senhor diz para ela, né, que olha, nós adoramos o que sabemos, mas eu vou te dizer uma coisa, não é aqui nem lá. O tempo, a hora é chegado, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Naquela conversa ali, Jesus foi quebrando tantos dogmas e padrões humanos que ao longo, né, do tempo foi se colocando, e naquele momento que Jesus queria dizer para ela: eu quero que você me adore em espírito e em verdade, eu quero que você entenda o que eu vim fazer. E eu penso que hoje, da mesma forma, o Espírito Santo nos convida a essa adoração sincera, a essa adoração livre, a essa adoração que entende a graça, o favor que nos foi dado ali na cruz do Calvário. Adoramos por Ele e para Ele, somos quem somos a cada dia, sendo transformados por Ele e para Ele, para trazer glória ao nome dEle. Por isso eu te convido a adorar nesta manhã em espírito, de todo o coração, ao Espírito Santo e em verdade ao Pai, porque Ele procura adoradores com essas duas qualidades, que o adorem em espírito e em verdade. Você que tem o Espírito Santo dentro de você, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que crê que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, é a Ele que você precisa adorar. Então adore em espírito, em verdade, na liberdade que o Espírito nos concede. Feche os seus olhos, se você puder, aí onde você está. E vamos subir a esse monte da adoração e vamos declarar a Ele: Espírito Santo, eis-nos aqui. Obrigada porque o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, está sobre nós, e é para Ti, e é para a Tua honra, e é para a Tua glória que nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença. O salmista Davi sempre, né, nos ensina naquele salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu e você somos a casa do Senhor, aonde você está. Esse lugar onde você está é o teu templo hoje. E nós adoramos a Ele de todo o coração, sabendo que a presença dEle está aonde nós clamamos e pedimos para que Ele esteja. Oh, Espírito Santo, obrigada, o Senhor está aqui. Nós te adoramos de todo o coração, Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tu és o nosso prazer, Senhor. Tu és a nossa alegria, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Oh, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Adora Ele, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, oh Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar e o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso prazer, a nossa alegria. Adorar a Ti de todo o coração, bendizer ao Senhor com tudo que há em mim. Oh, adoramos a Ti, Senhor. És a verdadeira alegria, Pai. Queremos entregar ao Senhor o nosso melhor de todo o coração. Queremos clamar por Tua presença mais e mais, mais e mais. E eu sei que ela já está aqui, Senhor. Pela graça somos salvos e isso não vem de nós, é dom do Senhor. Oh Jesus, e como é maravilhoso saber que por Tua causa, por meio do Teu sangue, Jesus, nos tornamos então dignos aos Teus olhos. Ajude-nos, ó Deus, a enxergar-nos segundo os Teus olhos, ó Pai, de acordo com aquilo que a Tua palavra nos diz. Não somos bons, ó Pai, em nada, só somos bons por causa do Senhor. Só podemos adorar a Ti porque o Senhor nos capacita. Pela Tua graça, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício, podemos entrar nesse novo e vivo caminho e adorarmos ao Senhor com confiança, sem medo algum, crendo
entendendo que quando nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Oh, Santo, Santo Deus, tenha liberdade, Senhor Jesus, neste lugar. Seja entronizado, Espírito Santo, para te adorar, Senhor. Vamos declarar a Ele. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, aleluia. Oriala sore cantarama sore bandarama sore andarabala. Oh, Deus maravilhoso, em teus átrios, em teus átrios nós encontramos vida, Senhor Jesus. Oh, maravilhoso, santo e soberano Deus. Nós fomos criados para o teu louvor, fomos criados para a tua honra e para a tua glória. Fomos criados, ó Deus, para refletirmos a tua glória. Eis-nos aqui diante do Senhor, Pai querido e amado. Eis-nos aqui diante de ti, Senhor. Oh, tu és maravilhoso. Não existe outro além de ti, Senhor. Não existe outro além de ti. Obrigada, Espírito de Deus, por fazer morada em nós. Como é maravilhoso, Senhor, saber que tu estás aqui. Saber que o Senhor jamais nos deixa, não nos desampara em nenhum momento. Saber, meu Pai, que ainda que nós fizéssemos a nossa cama, como diz o salmista Davi, lá na escuridão, ali o Senhor também estaria. Porque nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas dores e fraquezas, mas um que em tudo foi tentado sem pecado, que hoje vive à destra do Pai para interceder por nós. Ah, Deus maravilhoso, o Senhor é a nossa alegria, Santo Espírito. O Senhor é a nossa alegria. Aleluia. Bendizemos a ti de todo o coração. Espírito Santo de Deus, declare que Ele é bem-vindo a cada dia. Ele é uma pessoa que sente dor, que chora, que tem ciúme, zelo por nós. Ah, é tão maravilhoso poder estar na tua presença. Sinta a presença do Espírito Santo. Ele está em você, Ele habita em você. Ah, Ele está aqui, Ele se faz presente em todo momento. Ele nos conhece, lá no profundo do nosso íntimo, Ele sabe o que pensamos. Antes mesmo de palavras sair à nossa boca, Ele já o sabe. Essa presença maravilhosa está constantemente nos ensinando, está constantemente falando conosco, ainda que pareça que nós não estamos ouvindo a sua voz. Mas se calarmos as vozes em nossa mente, se colocarmos os nossos sentimentos de lado e olharmos para a palavra, o Espírito Santo então falará de uma forma tão audível que não haverá dúvidas em nosso coração. Nós simplesmente precisamos crer naquilo que Ele diz. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo.
Não há nada melhor a que se compara, a esperança viva. Tua presença, Senhor, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, a esperança viva, ou que jamais morre. Tua presença, Senhor. Oh, aleluia, eu provei e vi, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Somos livres nele. Tua presença, Senhor. Oh, Santo Espírito,
Faz-nos conscientes dessa presença que já habita na tua igreja, naquele que te clama de coração, naquele que crê, Senhor, que tu és o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo, Senhor, para nos salvar. Oh, Deus maravilhoso, vem, Senhor. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser inundado por tua glória, Senhor. Esse é o tempo em que nós adoramos o Senhor. Esse é o tempo em que nós liberamos palavras de adoração àquele que vive, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória. Oh, querido, aí onde você estiver, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, experimente levantar as mãos a Ele e dizer: aleluia, aleluia. Oh, te adoro, Senhor, eu te adoro, meu Senhor. Se você é cheio do Espírito de Deus, deixa o Espírito Santo inundar esse ambiente, deixa o Espírito Santo de Deus inundar também o seu coração, inundar também a sua alma, a sua mente, e consequentemente a sua boca começa a proferir, a liberar mais, mais e mais da presença dEle, mais da presença dEle, mais da glória dEle, que inunda a nossa vida, que inunda o nosso ser, que toma conta da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso coração. É aquele que aquieta a nossa alma. Oh glória, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Oh, vem Espírito Santo de Deus. Oh, te adoramos, Deus. Aleluia. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Levante as suas mãos aí onde você está, querido, e declare mais uma vez: Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Declarar todos Senhor. juntos: Santo Espírito,
Ó Espírito de Deus, como temos declarado isso em forma de canção, o Senhor é bem-vindo, meu Pai, não apenas num lugar físico, que seja um ambiente material, a casa de alguém, o quarto de alguém, a sala de alguém, ou mesmo esse lugar físico, a igreja, assim chamado templo religioso. Mas mais do que isso, nós acreditamos, principalmente nestes dias, Pai, que a Tua presença ultrapassa os limites, a barreira de um templo físico, de um espaço material, dos tijolos, do cimento, e alcança vidas, Deus, aleluia, e alcança vidas, Deus, corações sedentos, famintos, por mais de Ti, por mais da Tua presença. Por isso nós oramos a Ti, dizendo ao Senhor, que o Senhor é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo na nossa vida, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo no nosso coração. Nosso coração se encontra aberto, entra, faça morada, Deus, nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo: Senhor Jesus, meu coração está aberto, completamente desarmado, para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra e fazer valer essa palavra. Vem falar comigo pela palavra, alcança a minha vida, alcança o meu coração. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Bom dia, onde quer que você esteja, como a gente sempre diz aqui na igreja, né? Espero te encontrar bem, mas se não tiver, vai ficar, porque afinal de contas, a palavra que nós vamos ouvir não é da igreja tal, não é da denominação, não é de um líder religioso, não é da figura de um pastor, por mais que alguém seja um instrumento para liberar essa palavra ela não é nossa. Essa palavra que você vai receber é a palavra de Deus, é a palavra que vai alcançar a sua vida, é a palavra que vai alcançar o seu coração, e se bem recebida, e se recebida com o coração aberto, ela então vai causar o impacto necessário para trazer a mudança tão desejada, em nome de Jesus. Antes de entrar na mensagem de hoje, deixa eu aqui fazer uma introdução, pedir a você que preste atenção com o coração aberto. A palavra de Deus diz em Apocalipse, o próprio Cristo diz, né? Eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você percebe que essa é a regra, né? O Senhor está batendo a porta do nosso coração, e é muito importante que você abra o seu coração. É importante que você receba a palavra com o coração aberto. Afinal de contas, nós temos compreendido que, em regra, o Senhor, Ele não é intruso, né? Ele não é ladrão que vem e pula o muro e entra sem ser convidado e arromba a porta. O nosso Senhor Jesus não, né? A regra diz que Ele bate, e se você abrir, se você convidá-lo, se você recebê-lo, então Ele vai entrar e vai fazer todas as mudanças necessárias, e glória a Deus por isso. E que Ele entre aí através da palavra no seu coração já aberto, é a minha oração desta manhã. Muito bem, trouxe aí a sua Bíblia, está com a sua palavra de Deus. Abra a sua palavra de Deus em Provérbios, capítulo 24. Enquanto você abre em Provérbios, dou aqui mais um recado antes de da gente se aprofundar no tema de hoje. E o recado é o seguinte: bom, hoje é domingo, nós estamos ao vivo aqui na igreja, direto da igreja, né? Estamos transmitindo ainda o culto online, mas hoje é domingo, dia 19 de abril, já são um pouco mais de 8 horas da manhã, mas esse é o culto de 7h30 da manhã, estamos ao vivo. Isso significa que, se você precisar de uma oração, se você precisar de uma ajuda ou de alguma coisa semelhante,
nós estamos aqui na igreja. É verdade, não podemos ainda fazer cultos com aglomeração, mas se você quiser passar por aqui para receber uma oração, não vejo problema nenhum. Estamos aqui e podemos orar por você, podemos estender as mãos sobre a sua vida e te abençoar de alguma sorte, de alguma maneira. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é que nós ainda estamos recolhendo, recebendo alimentos para doação. Nós temos no coração um desejo plantado, e eu penso que esse é um desejo plantado pelo próprio Deus, o desejo de estender as mãos e ajudar mais famílias. Com alegria eu digo a vocês que nestas semanas que passaram nós já ajudamos várias famílias, muitas famílias mesmo, graças a Deus em primeiro lugar, e o seu coração aberto, né? Homens e mulheres, famílias que também têm sido abençoadas, mesmo durante esse tempo, né, de pandemia, e pessoas que têm sido abençoadas pelo Senhor, e mesmo assim têm doado, e por conta disso têm doado alimentos, não perecíveis principalmente, como arroz, feijão, açúcar, óleo, sal, macarrão, extrato de tomate, enlatados, enfim, tudo isso nós estamos recebendo aqui na igreja. E aí nós montamos algumas cestas, montamos alguns sacolões, né, que a gente pode chamar assim, para aqueles que estão necessitados. E são muitas as famílias que ainda estão precisando de ajuda, principalmente durante este tempo. Irmãos, e estas semanas a coisa fluiu tanto que o nosso estoque acabou, praticamente zerou. Então nós ainda precisamos, para montar mais cestas, precisamos de mais ajuda, mais alimentos. E o ponto de recolher estes alimentos é aqui na nossa igreja. Para você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, nós estamos em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. O bairro aqui da nossa igreja é o CPA 4, o endereço é Avenida Tuiuiu, número 1. Depois você pode entrar em contato conosco, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo também, depois o pessoal dá um jeito de fixar aí também, o telefone do nosso WhatsApp, né? Porque às vezes as pessoas querem informação sobre o projeto, como é que eles podem nos ajudar, estendendo a mão amiga, e o nosso desejo é, ao longo das semanas que estão por vir aí, ajudar ainda um número maior de famílias, em nome de Jesus, podendo estender a mão, fazer algo em favor do seu próximo, por favor, o nosso pedido é, não deixe de estender as suas mãos e ajudar o próximo em nome de Cristo, amém? Bem, vamos para a palavra de hoje então, Provérbios capítulo 24, o verso é o de número 10, Provérbios capítulo 24, verso é o de número 10, o versículo diz assim: se te mostrares frouxo, e a palavra é essa mesmo, hein? Não escrevi isso não, está na Bíblia, estou lendo aqui na tradução Almeida, revista e corrigida, se te mostrares frouxo, quando? No dia da angústia, a tua força será pequena. Vamos repetir então esse texto todos juntos? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Que texto forte, né, irmãos? É um versículo, eu não sei como é que vocês reagem a ele, mas é um versículo forte. Eu me lembro das palavras de um pastor da nossa igreja, o pastor Danner Trindade, um homem de Deus que eu considero bastante. Eu lembro quando ele ministrou sobre esse versículo, eu nunca mais esqueci. Eu vou pegar uma frase dele emprestada, ele disse o seguinte, que a angústia é um medidor da força do crente. Olha que coisa forte, hein? A angústia, o tempo de guerra, o tempo de batalha, o tempo de levante, é um medidor, é um termômetro da força do crente. Porque medir a força de um cristão quando tudo vai bem é muito fácil, né? É muito tranquilo. Ora, você está cercado por coisas maravilhosas, tudo está dando certo, o sol brilha, uma brisa, e você tomando a sua água de coco na rede, debaixo da sombra. Quando tudo vai bem, querido, é muito fácil você medir a força do crente e dizer, olha, esse é forte, essa é valente, mas está tudo bem, então
é difícil você ter um termômetro, né, preciso, você medir com precisão a força desse crente, a força desse cristão. Agora deixa o tempo fechar, agora deixa o vento contrário surgir, deixa agora a adversidade, o dia da aflição, bater a porta dele. A Bíblia chama este dia, dentre tantas coisas, eu vou usar aqui, mas o dia mau, o dia D. O dia mau é o dia quando o tempo fecha, né? A palavra de Deus diz em Efésios 6, por exemplo, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, e nós devemos fazer de tudo, porque para que o dia mau, para que você possais resistir, a Bíblia Sagrada diz assim, para que possais resistir ao dia mau, você tem que revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Então o dia mau é uma realidade, o dia mau existe. Eclesiastes 12:1 chega a dizer que nós devemos nos lembrar do nosso Criador antes que venham os maus dias. Chega o tempo em que nós liberemos palavras como, não vale a pena viver, olha que coisa séria, mas nós precisamos nos lembrar do nosso Criador antes que venha o dia mau. Portanto, o dia mau é uma realidade. Provavelmente você já sabe disso, provavelmente você já tem experimentado na sua vida de algumas fases difíceis, de alguns momentos de luta, de alguns momentos de batalha. Querido, eu quero falar exatamente sobre isso com você hoje. O tema da nossa mensagem neste domingo de manhã é: e o tempo fechou. E o tempo fechou. E agora? Quando o tempo fecha, quando a adversidade surge, é que nós começamos a separar os verdadeiros homens e mulheres de Deus daqueles que estão de passagem. É quando o tempo fecha que as pessoas se revelam. É assim, inclusive, numa amizade, num casamento, numa família, num relacionamento, numa sociedade, numa igreja, numa irmandade. É quando o tempo fecha que uma amizade é realmente provada. É quando o tempo fecha que um casamento é testado. É quando o tempo fecha que uma família, o termômetro é colocado em uma família como um sinal de que estão prontos ou não, estão firmes ou não, estão maduros ou não. Portanto, segundo a própria palavra de Deus, a angústia é sim um termômetro, um tremendo medidor da vida do crente. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos dias, quem sabe, eu não sei como é que você está, mas dias de guerra, sem sombra de dúvida. Nós vivemos dias de batalha, vivemos dias de guerra, vivemos dias de luta, e eu gostaria de perguntar a você, neste momento, a sua força está sendo medida. E aí, que nota você hoje está tirando? Como é que a sua força está sendo medida nesses dias? Porque o texto está nos dizendo aqui: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, da angústia, sua força, pequenininha. Mas se no dia da adversidade, é só você virar a moeda, né? Se no dia da adversidade, se no dia da angústia, no dia em que o tempo fecha, você se mostra forte, firme, determinado, determinada, então a tua força é grande. Eu oro para que grandes homens, grandes mulheres de Deus nasçam deste tempo de adversidade. Quero mostrar para você a importância do tema. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14. Essa semana eu estava falando sobre isso. Também cheguei de gravar um áudio, né? Pelo WhatsApp, a gente sempre manda um áudio para algumas pessoas via lista de transmissão. E um destes áudios eu citei esta palavra, Marcos capítulo 14, mas eu vou ler a partir do versículo 45. Quando o tempo fecha, aqui você vai perceber que o tempo fechou. O que eu quero dizer com essa expressão? O dia mau chegou, um tempo de adversidade se ergueu, um vento contrário surgiu. É isso que vai acontecer aqui agora. Marcos capítulo 14, verso 45, a palavra de Deus diz assim: e logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam.
E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Outro evangelho diz que era a orelha direita. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador, como se eu fosse um bandido. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Vamos de novo. Então, deixando-o, todos fugiram, abandonaram Jesus. Olha, na hora que o tempo fecha, é que você vê quem é discípulo de verdade. É que você vê quem veio para ficar e quem está de passagem. Vocês sabem que na vida da gente, algumas pessoas surgem, né? Surgem pessoas e pessoas, olha, muito bem explicado, né? Surgem pessoas e pessoas. Surgem amigos, colegas e amigos. E a Bíblia diz que há amigo mais chegado que um irmão. E é no dia da adversidade que um amigo se mostra, que um amigo se revela, que um discípulo é forjado, é erguido, ele aparece, ele surge. É no dia da adversidade que você separa os grandes dos pequenos. Bom, o texto, eu penso que você já deve ter percebido o momento do texto. É o momento em que Jesus está sendo traído por Judas. É o momento em que Judas aparece no meio dos guardas, e ele havia combinado um sinal, né? E o sinal era um beijo. Olha que coisa triste, hein? Aquele que eu beijar é esse, Judas dizia para os guardas. Pode prender que esse é o tal do Jesus. E aí ele vem, todo com a cara lavada, cara de pau, Rabi, 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 quer dizer mestre, e ele dá um beijo então em Jesus. Oh, Rabi. E aí os guardas vêm, Jesus em outro evangelho diz: Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Olha que coisa séria. E todos os guardas vêm para cima de Jesus. Pedro, feriremos a espada. Quando viu já a orelha do guarda, o servo chamado Malco, já havia sido cortada a orelha direita dele. Jesus faz o primeiro reimplante de orelha da época. Então o tempo fecha, os guardas avançam, e quando o tempo fechou, todos fugiram, deram no pé, inclusive Pedro. Ainda bem que depois houve, né, redenção para ele. Mas o Pedro havia dito: que é isso, Senhor, eu morro, mas não te nego. Jesus: olha, antes que o galo cante, você vai me negar, e não vai ser uma vez não, serão 3 vezes. Ah, é ruim, eu vou para a cruz se for necessário, eu entrego a minha vida, eu estou pronto. Essa frase é muito forte, né? Eu estou pronto, eu estou pronto. Eu tenho um certo, né, pé atrás com pessoas que liberam essa frase. Eu estou pronto, eu sei, eu faço, eu aconteço. Quando a gente coloca a nossa confiança em nós mesmos, quando nós estribamos no nosso próprio entendimento, nos apoiamos no nosso próprio conhecimento, nós estamos nos distanciando do verdadeiro saber, do verdadeiro conhecimento que vem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fecha exatamente quando o tempo fecha, que nós começamos a separar quem veio para ficar de quem está de passagem. E aí, querido, vem o texto que eu quero explorar com você nessa manhã. Marcos capítulo 14, estamos lendo nele ainda, né? Só que agora o versículo 50, a partir do 50, 51 diz assim, olha que coisa forte. E um jovem o seguia, de novo, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Gente, sabe aquele texto, aquele versículo que quando você encontra, você diz: mas meu Deus, que hora que isso aqui foi colocado na Bíblia que eu não tinha visto ainda, né? Sabe esses textos que quando você encontra na Bíblia, você diz: puxa vida, como é que eu não vi isso antes? O tempo fechou, os guardas vieram para prender o nosso Senhor Jesus,
E quando os guardas vieram, Pedro fere a espada, e então eles avançam e prendem Jesus, e na hora que o tempo fecha, todos fogem. E entre todos aqui, o texto fala de um jovem que seguia Jesus. É verdade que se você for para a história, teologia, é bem comum, a maioria aceita, de que este jovem era o próprio Marcos, que nós estamos lendo o livro de Marcos, mas a maioria afirma que este jovem seria o próprio Marcos. E o texto diz que esse jovem o seguia Jesus. E seguia como? Porque o problema não é só seguir. Mas como é que você segue Jesus? Como é que esse jovem seguia? Envolto, embrulhado, enrolado, vai imaginando a cena, em um lençol sobre o corpo nu. Esse jovem estava nu, sem roupa, só com um lençol por cima do corpo. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, deu no pé, fugiu nu. Isso tudo aconteceu quando? Quando o tempo fechou. Isso tudo aconteceu quando? Quando o tempo fechou. Tudo acontece e as pessoas se revelam, elas se mostram quando o tempo fecha, quando o vento contrário surge. Vamos imaginar essa cena, primeiro entender a história, para ver que lição nós podemos tirar daqui. Imagine que o tempo fechou mesmo, vieram para cima de Jesus, e no meio daqueles que estavam seguindo a Jesus, perceba, eu não estou falando de um encapetado, de um endemoniado, eu estou falando de um seguidor de Jesus, ali, infiltrado no meio, junto com os demais, só que ele estava seguindo a Jesus com uma roupa diferente. Ele estava somente com um lençol embrulhado, enrolado em cima do próprio corpo. Aí a gente tem que entender uma questão cultural. Você deve lembrar, saber, já deve ter visto o filme, inclusive, que a cultura da época, inclusive hoje, nos dias de hoje ainda no Oriente Médio, é muito comum, as roupas são diferentes. É uma bata, é uma espécie de vestido longo, aonde vocês, principalmente na época do Senhor, você diferenciava uma veste de homem da mulher, porque na de homem havia um cinto, os pés apareciam, na das mulheres não, mas em resumo eram muito parecidas, e partindo do ponto que nós estamos falando de um período de noite aqui, estava escuro, então esse jovem sai de casa, ele é um seguidor de Jesus, ele está entre os seguidores, e se você olhasse para ele só embrulhado com um lençol no escuro de noite, naquela cultura da época, você poderia dizer, olha, ele está vestido adequadamente, ele está vestido como todos os demais estão, passaria desapercebido, poderia passar sem ser notado, se o tempo não tivesse fechado. O que eu quero dizer para você, queridos, é que tem muita gente que passa desapercebido no nosso meio como preparado, como uma pessoa bem vestida, revestida, e pelo amor de Deus, eu não estou falando de vestes físicas, eu estou falando de vestes espirituais. Tem gente que, se o tempo não fechar, se o problema não surgir, se a adversidade não bater na porta, você nunca o conheceria. Tem amizade que você nunca saberia se realmente vale a pena ter, se o tempo não fechar, se o vento contrário não soprar. Você olharia para a pessoa e diria, está bem vestida, está vestida adequadamente, dá para contar com essa pessoa, dá para contar com ele, dá para contar com ela, são pessoas firmes, são pessoas fortes, isso é que é crente. Mas é quando o tempo fecha, e que você começa a perceber quem está embrulhado só com lençol, e por debaixo está nu, daqueles que estão vestidos adequadamente. Estou falando, repito, pelo amor de Deus, não entenda errado, estou falando de vestes espirituais, estou falando de um revestimento do Espírito Santo. Efésios 6, a Bíblia diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos de armas espirituais. E quando é que você vai perceber que alguém realmente está convertido, que alguém realmente mudou? Quando este alguém é testado.
quando esse alguém é posto à prova, quando este alguém é experimentado na fé. E quando é que isso acontece? Quando o tempo fecha. Pelo amor de Deus, eu não quero aqui dizer a você, fazer aqui criar uma teologia, olha, da prova, até porque tem gente que quando escuta isso, Deus prova e Deus está provando, tem gente que é meio desequilibrado, né? Eu creio que Deus prova, claro, não como algumas pessoas dizem aí, olha, Deus quebrou sua perna em 3 lugares, aleluia, dá glória a Deus, varão, Deus está te provando, está amarrado. Eu não acredito nesse tipo de prova, mas eu não posso sair desse extremo, dizer que isso não existe, e ir para o outro extremo, não, Deus não prova ninguém, não, Deus prova sim. E eu quero mostrar isso para você à luz das Escrituras. A palavra de Deus diz que Deus prova. Em Gênesis, no capítulo 22, Deus provou Abrão, pedindo um filho a Abrão. Mas Deus provou o que de Abrão? A sua fé. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então Deus não tenta, Deus prova. Quem é que tenta? Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo tenta, tentação, ele é o tentador. Jesus, o nosso Deus, prova. Aí alguém vai dizer para mim, mas você está usando um texto do Antigo Testamento para dizer que Deus prova? Não, vamos para um novo. Em João, no capítulo 6, no versículo de número 6 também, a Bíblia conta a história da multiplicação dos pães e dos peixes, e diz o texto que Jesus vira para Filipe e diz, o que é que a gente faz para alimentar esse povo? Aí o versículo meia dúzia diz, mas dizia isso para o experimentar, porque já sabia o que havia de fazer. É claro que ele sempre tem a resposta, é claro que Deus sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. O que você pode estar passando agora é por um teste, sua fé pode estar sendo experimentada, isso é real. Na primeira carta de Pedro, e eu penso que esse texto eu posso ler pelo menos um pedaço para você, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, a partir do 3, o texto diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, porque a gente foi gerado uma vez, do pai, da mãe, agora nós fomos gerados de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha o que diz agora, para que a prova da vossa fé, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé, gente? A salvação da alma. Oh, glória a Deus. Existe sim uma diferença gritante entre provação e tentação. A gente não tem tempo para aprofundar ainda mais nisso, mas eu quero que você acredite nisso. Em resumo, Satanás tenta, Deus prova, mas Deus prova o quê? A nossa fé. Imagine um ambiente de escola, e você deve se lembrar muito bem, um momento em que a professora chegava na sala de aula e de surpresa ela dizia, tirem uma folha do caderno em branco, escreva o nome, teste surpresa. Ai, que raiva que dava, porque pegava a maioria completamente despreparado. Num teste surpresa só se saía bem quem estava com a matéria em dia.
nós gostávamos mesmo, era uma das provas, quer dizer, gostávamos entre aspas, né? Mas era melhor do que o teste de surpresas, era a semana de prova. E é interessante que na semana de prova a gente tinha a data da prova, tinha a matéria da prova, tinha o dia, o horário da prova, e tinha até, o professor dizia, dependendo do professor, claro, né? Cai da página tal até a página tal, e tem gente que ainda consegue sair mal, vê se pode. Sabe a matéria, sabe o dia, sabe o que cai e ainda toma bomba. Agora imagine, na vida de fé. Na vida de fé, querido, não tem agenda, semana de prova. Os testes são sempre surpresa. Você acorda e não sabe o que o dia te reserva. E no dia você precisa estar alinhado com a matéria em dia. Você precisa estar pronto, porque você não sabe o que hoje reserva para você. Mas se você tiver com a matéria em dia, se você é uma pessoa, um crente, um cristão, que veio para ficar, que tem um relacionamento profundo com Deus, que ora diariamente, que lê a Bíblia diariamente, quando o teste surge, o tempo fecha, sua nota é de aprovação. Você é aprovado para a glória de Deus. Olha o que diz o texto sagrado em 1 Coríntios, no capítulo 3. Amo esse texto, irmãos. Aqui tem muita lição, a gente vai tentar ficar dentro do tema, mas vamos aproveitar, né, pelo menos uma frase ou outra aqui dentro desse texto. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do 9, eu vou ler a partir do 9. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. A frase já é forte demais. Cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o nome do fundamento? Jesus Cristo. Então tudo tem que estar fundamentado em Jesus. Você pode construir para cima algumas coisas segundo o seu gosto. Calma que eu te explico isso melhor. Mas no fundamento não se toca. Deixa eu abrir um parênteses e te explicar isso melhor. Tem gente que diz assim, e ainda hoje tem isso. Eu não gosto de igreja que bate palma. Eu não gosto desse negócio de bater palma. Esse negócio de bater palma, o problema é você falar, bater palma é do diabo. Aí você está com um problema, porque bater palma não é fundamento. A Bíblia inclusive diz no Salmo 47, aplaudir com as mãos todos os povos. Então bater palma não é pecado. Mas se você não gosta, é gosto. Tudo bem, eu não gosto de bateria na igreja. Tinha muitos anos atrás, misericórdia, bateria era coisa do diabo, guitarra era coisa do Satanás, mas isso não é fundamento, gente. Isso é gosto. É igual cor de parede, isso é gosto. Agora, onde é que nós não podemos mexer, tocar, alterar? No fundamento. O fundamento é Jesus. Você mexeu no fundamento, é Jesus, mas nós também acreditamos em outras coisas, e aí é problema, aí dá zica, porque aí você está tocando no fundamento. Deu para entender? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu pus o fundamento, cada um vigie sobre o que é que vai construir em cima do fundamento. Cuidado, porque vocês não podem tocar no fundamento. Eu construí, eu pus o fundamento, agora vocês vejam aí como é que vocês levantam o prédio. Aí ele continua dizendo, versículo de número 12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, sublinha essa frase agora, a obra de cada um se manifestará. Para um pouco aí. Não tem nada que você tenha feito, esteja fazendo, ou fará, que não será provado, testado. A sua motivação por detrás do seu realizar será
toda experimentada, será toda provada. E o texto diz, como é que isso é provado? Vamos continuar? Continua sublinhando a frase, ó. Na verdade, olha o que diz agora, o dia, com D maiúsculo, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Quando o tempo fecha, as obras são reveladas, a motivação do coração é descoberta. É quando o dia vem, e aqui, claro, nós podemos entender de duas maneiras, tá? A primeira e a mais clara para mim é o dia do encontro com o nosso Senhor, o dia que Jesus voltar. E as pessoas dizem, faz tanto tempo que Jesus está dizendo que Jesus vai voltar, ele nunca volta, mas Jesus volta todo dia para alguém, querido. Quando uma pessoa parte e fecha os olhos, Jesus voltou para ela. É verdade, um dia nós ainda poderemos ver o Senhor voltando das nuvens, mas nós precisamos estar preparados, porque todos os dias, pode ser aí, qualquer dia que surja, qualquer manhã, pode ser o dia do retorno, o dia do encontro com o Senhor, e nesse dia, as nossas obras serão provadas e experimentadas, elas serão examinadas pelo Senhor, e o texto diz que aquilo que é de feno, aquilo que é de palha, aquilo que é de madeira, isso vai se perder tudo, vale nada, o que você fez para você mesmo, o que você fez para aparecer, o que você construiu para ser honrado e aplaudido, isso tudo vai se perder. Agora, o que foi feito com a motivação correta, genuína, ou aquilo que é de verdade, veio do Senhor, a motivação do Senhor, isso vai permanecer, e glória a Deus, o galardão será dado por isso. Mas qual é o ponto aqui, queridos? Eu também acredito que o dia D, pode ser o dia da adversidade, e eu quero, com a sua permissão, trazer a mensagem para esse lado. Eu penso que é no dia em que o tempo fecha, no dia que as nossas obras são reveladas, em que nós separamos os que estão envoltos no lençol, daqueles que realmente estão firmes com o Senhor. E ao longo de toda a Bíblia, a gente podia ficar aqui o domingo inteiro, dando exemplos, de pessoas que o tempo fechou e se perderam. Olha, o dia chegou para o jovem rico, em que Jesus disse, então vende tudo, não deu certo para ele, ele foi embora triste. O dia chegou para Judas, e não deu certo para ele também, mas outros conseguiram, venceram, passaram por adversidades, tiveram uma fé experimentada, e se revelaram grandes homens e mulheres de Deus. O que não dizer de Paulo, e a gente já vai orar, o tempo fechou para ele. 2 Timóteo capítulo 4, vamos terminar lendo esse texto, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, diz assim, mas tu sê sóbrio em tudo. Paulo aqui está escrevendo a carta ao seu filho na fé, Timóteo, né? Tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É como se Paulo estivesse dizendo para ele, querido meu filho na fé, Timóteo, você está pensando que é moleza? Não, é fazer a obra de Deus, se envolver com as coisas de Deus, é para quem é crente, até o tutano é firme, servir o Senhor é uma honra, mas uma tremenda responsabilidade, cumpre o teu ministério, vamos para a guerra, vamos lutar, vamos guerrear, vamos vencer. Aí ele continua dizendo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Ele prevê que está chegando o tempo dele morrer, que ele vai partir. Aí ele solta a frase linda, tremendamente decorada, conhecida por muitos cristãos, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Olha, lutas, batalhas, perseguições, e o tempo fechou na vida de Paulo inúmeras vezes, mas ele sempre aprovado, de pé, firme, revestido do poder de Deus. Querido, voltando ao nosso ponto de origem, nós fechamos aqui. Estamos falando de um jovem que seguia o Senhor em Marcos, no capítulo 14,
o verso é o 50, e esse jovem estava coberto apenas com um lençol, e debaixo do lençol o corpo completamente nu. E se o tempo não tivesse fechado, ele assim passaria de forma desapercebida no meio dos outros, como tem muito crente se passando por firme no meio dos outros, mas você só vê quem está firme mesmo, quando o tempo fecha, quando o vento contrário surge, quando o dia da adversidade vem, você começa a separar quem veio para ficar, de quem está distante, enfraquecido, de quem está de passagem. Querido, eu espero que você tenha vindo para ficar, eu espero que você tenha abraçado o Evangelho com responsabilidade, e que aconteça o que acontecer, você permaneça firme com Jesus, revestido até o fim da sua vida, em nome do Senhor. Quero orar por você. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor é conosco, principalmente nos dias de adversidade, no dia em que o tempo fecha, o Senhor é conosco, e não é por uma questão de sentirmos ou deixarmos de sentir isso, é uma questão muito simples. O Senhor não é mentiroso, o Senhor disse que estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Então eu lhe peço, Senhor Jesus, olha para esta pessoa que neste momento está tendo a sua fé experimentada, tudo aquilo que ela ouviu, tudo aquilo que ela aprendeu, está sendo medido nesse tempo, em um tempo de tremenda adversidade. Meu Deus, eu oro por pessoas, meu Pai, que cogitam fazer uma loucura. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito do inferno. Jesus, segura esse homem, segura essa mulher, porque é no dia da angústia, é no dia da adversidade, que a força do crente é medida, é mensurada. Meu Deus, e nós queremos ser achados aprovados. Meu Deus, é no dia do embate, Senhor, que o lençol cai, e nós não queremos segui-lo, Jesus, apenas com um lençol de linho, despreparados. Nós queremos segui-lo, Jesus, adequadamente, firmes, cheios de Ti, do Teu Espírito Santo, a ponto de que nada e ninguém nos separe do Senhor. Dá-nos essa graça. Eu oro por irmãos e irmãs, meu Pai, que estão enfraquecidos na fé, e que precisam receber de Ti força, e que precisam receber do Senhor ânimo para continuar, para permanecer firme. Em nome de Jesus eu te peço, fortaleça a Tua noiva, fortaleça a Tua noiva, em nome de Jesus, meu Pai, que depois de um dia de luta, de um tempo de guerra, de um tempo de adversidade, possamos sair do outro lado ainda mais fortes, Deus, para a Tua glória, melhores do que antes, como um ouro provado pelo fogo, achados em honra, louvor, glória, na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Eu abençoo você, abençoo sua casa, abençoo sua família, seu casamento, seus negócios, sua vida financeira, profissional, seus filhos, sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. Em nome de Jesus, receba força para continuar, receba força para permanecer de pé, receba força para não recuar, para não olhar para trás, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus, por que não? Aleluia, oh glória, força de Deus, querido, força para te manter de pé, força para te manter de pé, em nome de Jesus, amém. Antes de terminar a nossa transmissão, nosso culto online, 2 recados. Primeiro, diz respeito a você que é membro da nossa igreja aqui do CPA 4, nós estamos em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e se você é ovelha nossa aqui da igreja, se mantenha fiel ao Senhor, seus dízimos, suas ofertas, sua contribuição, sua doação,
é muito bem-vinda, não só bem-vinda, como necessária, porque as contas também para a casa do Senhor, elas não tiram quarentena. Então, se você é um dizimista, é um ofertante e é membro da nossa igreja, você pode continuar contribuindo de duas formas, de duas maneiras. A primeira é passando aqui pela igreja e deixando aqui o seu dízimo, a sua oferta, a sua fidelidade. Nos dias e horários de culto, que normalmente a gente teria um culto, né? Nós estamos tendo cultos online, mas você pode passar por aqui, a igreja está aberta, e deixar aqui a sua fidelidade, a sua contribuição. Essa é a primeira forma. A segunda maneira é através de depósito bancário ou transferência online. Já que hoje nós estamos usando muito, né, o mundo online, você pode contribuir, você pode fazer aí o seu dízimo, sua oferta também através de transferência, através de depósitos online. As contas, elas vão ficar fixas aí nos comentários, você pode buscar nos comentários, e nós vamos fixar aí, já até está feito, né? O pessoal está me falando, já está aí, fixado nos comentários as contas da igreja. Eu cito uma delas, mas depois você pode buscar também, tem outros bancos, né? Por exemplo, Bradesco, a agência 3378-2, a conta corrente, em nome da igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, é a 51238-9, isso para você que é membro, para você que é um dizimista, um ofertante da nossa igreja, tá? Aí você pode pegar com o tempo aí na descrição e fazer a sua ajuda. Um outro recado ainda, antes da gente terminar a transmissão, diz respeito à doação de alimentos. Eu vou chamar a Camila para ela falar um pouquinho aqui com vocês também sobre isso, mas no início da transmissão, eu já falei um pouquinho sobre a necessidade de nós conseguirmos mais alimentos para ajudarmos um número ainda maior de famílias. Com alegria, temor no coração e alegria, eu posso dizer a vocês que ao longo desta semana, semanas que passaram, nós conseguimos ajudar várias famílias, né, Camila? Sim, nós conseguimos até quarta-feira passada, né, no total, desde da semana retrasada, quando nós começamos a entregar, nós entregamos um total de 14 cestas, né, 14 famílias foram abençoadas, só que nesse momento nós precisamos reabastecer o nosso estoque. Ficamos com muito pouquinho, não dá ainda para montarmos novas cestas, mas eu já tenho uma lista de espera de famílias que já entraram em contato comigo. Então nós esperamos e contamos com a sua ajuda, você que pode, né, doar nesse tempo, um pouquinho que você tiver. Eu tenho certeza que assim como o Senhor multiplicou, né, 5 pães e 2 peixes, pode trazer aqui para a igreja, né? Pode trazer para nós aqui, entrar em contato comigo. Meu telefone é o 65 992 55 2568. 992552568. Aí é só entrar em contato, me dizer o horário que você pode estar trazendo a sua doação para nós aqui na nossa igreja no CPA 4, que a gente se encontra aqui, pega a sua doação e aí depois a gente pode voltar a continuar as doações, né, das cestas para as famílias. Perfeito. Então, nesse momento nós precisamos de mais alimentos, né? Doação de alimentos, para a gente continuar ajudando um número ainda maior de famílias. E claro, se você puder fazer isso, você nesse tempo tem sido abençoado por Deus, por favor, não deixe de se lembrar do próximo, amém? É o nosso pedido. Deixa eu fazer uma oração por vocês, lembrando que o nosso próximo culto vai ser às 18 horas, 6 horas da tarde, estaremos novamente ao vivo, aqui pelo Facebook da nossa igreja e IGD CPA 4, e subindo o mais rápido possível também para o YouTube, o meu canal pessoal, William Sodré, tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra, por este tempo de comunhão com o Senhor, e de uma comunhão também, meu Pai, ainda que distante, com os nossos irmãos, onde nós pregamos, ministramos, aprendemos de Ti, Te adoramos. É verdade, ó Deus, eu aqui na igreja, este meu irmão, esta minha irmã em casa, mas as paredes de um templo religioso não podem, meu Deus, elas não podem parar, não podem bloquear, não podem impedir a presença do Senhor de nos alcançar aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Eu abençoo todos e faço isso em nome de Cristo, e você que crê, diga amém e graças a Deus, amém? Terminamos aplaudindo o nosso Deus. Deus abençoe vocês, queridos. Vão com Deus.